Olá, resolução do exercício 3.12. Então, o objetivo aqui é a gente criar um mapa que mostre o potencial erosão do solo em cada setor censitário em função da vulnerabilidade do solo, que é um atributo do mapa de uso do solo do estado de Goiás, né, e da amplitude topográfica que vem das cartas 1/250.000 do Topodata do INPE. Então nós temos que usar essa expressão aqui para fazer a aritmética entre os atributos do mapa de setor. Mas para fazer isso nós precisamos primeiro criar então essa vulnerabilidade média e também o cálculo da amplitude topográfica. Uma equação como essa, né, poderia ser usada aí para diversos fins. E aqui é uma simplificação só para como hipótese aí que quanto maior a amplitude topográfica e maior a vulnerabilidade, maior o potencial à erosão. Então nós vamos fazer a carga dessas 4 áreas aqui, desses 4 arquivos TIFF que cobre o município de Niquelândia e também do mapa de uso do solo que já está disponível nessa pasta aqui do nosso curso. E com isso calcular, né, a vulnerabilidade média dentro de cada setor. A questão é que o mapa de uso do solo ele cobre o estado todo, e para a gente fazer a conversão de vetor para matriz de todo o estado, iria ficar muito grande o arquivo, dado que eu pretendo usar a resolução de 20 metros. Então, nós vamos fazer um recorte do estado do município de Niquelândia, né, sobre o mapa de uso do solo, para depois fazer a conversão para a matriz. E com isso a gente pode aplicar a equação sobre os atributos da tabela de setores. Ok? Então vamos à prática. A primeira etapa era justamente carregar os 4 arquivos aqui do setor de Niquelândia. Então são 4 arquivos TIFF. Se a gente verificar que a geometria realmente ela cobre, para cobrir todo o município eu preciso de 4 imagens, né? Aqui ficou só um pedacinho de baixo, mas mesmo assim a gente fez o download das 4 áreas. E aí, para fazer a união das 4 imagens, nós vamos utilizar aqui o processamento matricial, mosaico, que está. Basta selecionar aqui os 4 arquivos em TIFF, avançar. É um processamento geomosaico, significa que como cada arquivo individualmente já está corrigido, né, a gente vai só fazer a união dos 4 arquivos aqui. E aí, desmarcar essa opção aqui de auto-equalizar. Tá? Eu não quero alterar nenhum nível de cinza na hora de juntar esses arquivos. E aí basta fornecer o nome aqui de saída, né, que nós pedimos, que era lá criar o arquivo de nome mosaico srtm nic. Lembrando só de um detalhe, antes de fazer esse mosaico, né, foi necessário aqui informar o sistema de referência, né, que é o 4326, para os 4 arquivos. E é possível fazer isso simultaneamente para os 4 arquivos aqui, ó. Informar 4326. É que eu já havia feito essa operação aí. Bom, como resultado, então, a gente tem então o arquivo aqui de mosaico, né? Então está aqui o srtm cobrindo agora todo a região, né, do município de Niquelândia, no caso aí os setores, né? Bom, na sequência nós vamos carregar o mapa de uso da terra, uso do solo. Mas observa que o mapa de uso do solo ele cobre o estado todo, né? E nós queremos aqui para a região aqui de Niquelândia, que está aqui ao centro, né? Nós queremos só o uso do solo dentro do município. Isso porque depois a gente pretende fazer a conversão de vetor para matriz, e aí esse arquivo matricial ia ficar muito grande, muito pesado. Então a minha ideia é recortar o mapa de solo com o limite dos setores. Bom,
Para recortar, seria interessante eu ter um único polígono, né? Só que antes disso, nós verificamos aqui que existem alguns erros na geometria desse mapa de uso. Então, se a gente checar aqui geometria, aqui está, tem alguns erros de self-intersection, de ring self-intersection, né? Então, e para corrigir isso daí, nós vimos no curso que você vai usar a opção aqui de make layer valid. E aí nós criamos então o mapa de uso do solo 2 corrigido. Aqui está. Tá? Ele está com uma outra cor aí. Bom, na sequência nós queremos recortar então com o limite de setores. Só que o limite de setores são vários polígonos. Seria interessante que eu tivesse um único polígono aqui para toda essa região. Então é mais fácil usar o próprio mapa do limite de municípios. Então nós temos aqui o mapa de limite de municípios do estado de Goiás, que já foi feita a carga lá no início do curso, né? Eu marquei esse município e salvei esse município aqui numa nova camada, aqui como um arquivo shapefile. Então criei aqui somente o limite de Niquelândia. Então, teoricamente, esse mapa já estaria ótimo para poder fazer o recorte. Só que, ao verificar o limite do município com os setores, se a gente carregar os dois aqui e der um zoom no contato aqui, a gente observa que a união dos setores e o limite do município, eles não coincidem perfeitamente. Então, ao fazer o recorte, eu posso ficar com regiões onde eu não vou ter valores válidos ali da geometria, né, de uso do solo. Então, para fazer isso, nós vamos criar primeiro, né, um buffer e aumentar o tamanho do limite de município. Então, nós vamos vir aqui em vetor, buffer, área de influências, buffer. Lembrando que como esse mapa está em graus, né, é um 4618, tá, é um mapa que está em unidade geográfica graus, eu tenho que escolher aqui um novo sistema de referência que permite aqui que a unidade agora fique em metros. E aí eu posso digitar 400 metros aqui. E aí eu quero somente o buffer para fora, não faz sentido fazer para dentro e para fora. Eu quero somente para fora. Ok? E aí o nome da camada de saída vai ser buffer nick. Então o resultado já foi feito, ele está aqui. Tenho aqui então somente o buffer. Ok? Então é essa tripa aqui que está para fora do limite do município. Então se eu marcar o município, se eu marcar aqui o limite de Niquelândia, ali está, e o buffer para fora dele. Então são duas camadas distintas, o limite e o buffer. E eu peço aqui então que a gente faça a união dessas duas camadas usando a operação vetorial de mesclar. Então nós temos aqui processamento vetorial, mesclar, né? E aí a gente pode juntar as duas camadas numa só. O resultado disso, aqui está buffer limite nick. Eu tenho agora os dois polígonos no mesmo arquivo shape. Ok? E se a gente verificar a tabela desse mapa, nós temos aqui então os dois registros, o limite de município que ele juntou e o buffer. Só que esse campo aqui estava vazio. O que eu fiz? Eu copiei o conteúdo de cima aqui para baixo para poder ter um atributo com o valor igual para depois usar a função de merge, né, de juntar as duas geometrias numa só. Então a etapa seguinte é executar aqui o processamento vetorial, Advanced Dissolve, né? Nós vamos pegar o atributo nome, que eu sei que agora os dois polígonos aqui estão com o nome Niquelândia, fornecer o nome da camada de saída, e aí sim eu tenho agora o limite de Niquelândia maior para todo o município.
Então agora é o próprio limite de Niquelândia acrescido de 400 metros aí. Então agora eu posso usar esse polígono maior para recortar o mapa de uso do solo. E isso nós vamos fazer aqui em processamento vetorial, intersection. A primeira camada vai ser o uso do solo 2, que é aquele que nós removemos as geometrias inválidas, e com o limite NIC maior, que é exatamente esse último que está aqui na tela. E vamos fornecer o nome aqui de uso solo NIC maior, o uso solo NIC. E aí, ao executar aqui o processamento vetorial, agora sim eu tenho aqui o uso solo NIC, que é o mapa de uso para todo o município. É que aqui eu já apliquei uma legenda, né? Eu vim aqui, usei o atributo classe, apliquei aqui e tenho a legenda. Então, finalmente, eu tenho o mapa de uso do solo cobrindo toda a área. Se a gente carregar os setores aqui dentro, você vê que agora todos os setores, né, todos os setores aqui, o limite aqui dos setores está totalmente dentro desse mapa de uso do solo. Ok? Lembrando que esse mapa de uso do solo ele é vetorial. E nesse mapa de uso do solo, nós temos aqui um atributo vulnerab, que é as classes de vulnerabilidade com pesos variando de 1 a 3. Então você tem aqui 1.9, 2.8, 3 para cada geometria dessas aqui. E eu quero transformar, como eu vou querer o valor médio para cada setor, eu tenho que transformar esse mapa vetorial aqui numa grade, num dado numérico. Então nós temos um processamento aqui que é preenchimento por atributo vetorial para matricial. Então aqui eu vou escolher o atributo vulnerab e aqui fornecer a resolução. Eu estou pedindo para colocar a resolução em graus mesmo, então pode ser aqui 0.0002. Então tem 3 zeros aqui depois da vírgula, o número 2, e o nome da camada TIFF de saída, que é o uso solo NIC vul.TIFF. Lembrando que tem que escolher aqui o atributo vulnerab. E aí o resultado dessa operação me produz aqui então o mapa matricial agora, que eu posso até visualizar ele aqui. Se a gente passar o mouse em cima desse, clicar aqui com o cursor info, sobre os pixels aqui desse mapa, ele me mostra ali então, deixa eu desmarcar antes esse outro mapa, ficar só com esse, está aqui 2.5, 2.8, tá? 1.9, então dependendo da região, 3. Então lembrando agora que esse mapa é um mapa de vulnerabilidade matricial contínuo, para toda a área do município. E eu quero agora sobrepor exatamente aqui aos polígonos de setores, e eu quero olhar dentro de cada polígono desse de setor e fazer o cálculo da média, o valor médio da vulnerabilidade. Então a etapa seguinte é exatamente essa. Ok, então, só que para fazer isso, antes eu peço que vocês aí exportem o mapa de setores para um arquivo TIFF. Então esse mapa ele estava lá dentro do banco, ok? E aí eu, usando aqui o intercâmbio, eu vou fazer a operação inversa. Então isso aqui também é para aprender como é que eu tiro uma tabela do PostGIS e crio um arquivo TIFF. Desculpa, shape. Então eu vou colocar aqui arquivo vetorial. Perceba que eu estou escolhendo aqui uma tabela pública do banco chamada setores Niquelândia e como saída vai ser um arquivo vetorial no formato SHP. O resultado disso daqui já foi realizado, mantendo inclusive a mesma projeção, 4374, tá? E aí eu tenho aqui então o mapa de
setores NIC no formato shapefile. É exatamente o mesmo mapa, né, só que agora ele no formato SHP. Ok? Bom, e aí agora na sequência nós vamos então cruzar esse mapa aqui justamente com os pixels, né, da vulnerabilidade. E para isso nós temos a operação aqui que é a matriz para vetor, né? Então perceba aqui, ó, eu vou escolher aqui na entrada o uso solo NIC vultif, então são os pixels de vulnerabilidade, cruzado com os setores NIC, que é o shape. Eu vou marcar aqui a banda 0, isso porque esse arquivo TIFF ele poderia ter outras camadas, né, outras bandas, e eu escolho qual a banda que eu quero, no caso a banda 0, que é a única, né? E o que eu quero fazer sobre os pixels dentro de cada setor. Eu posso calcular o mínimo, o máximo, a média, a soma, número total, variância, skirnov. Então tem um monte de propriedades aqui que eu posso usar para realizar essa operação zonal aí. No caso aqui eu vou só escolher a média, ok? E aí nós vamos fornecer o nome do arquivo shape aqui de saída para criar então esse cálculo da média. Eu já fiz isso também. Aqui está o resultado. Setores NIC vul. Se a gente visualizar o mapa, né? Deixa eu desenhar ele aqui. Aqui está. Deixa eu tirar essas tabelas aqui. E se a gente visualizar a tabela agora de vulnerabilidade, né? Perceba que é o mapa de setores original, só que agora aqui ele contempla essa coluna aqui, ó, que é a coluna com a banda 0, né, da vulnerabilidade, min, que é o valor médio calculado para cada setor. Então ele pegou todos os pixels dentro de cada polígono, somou e dividiu pelo número de pixels, calculou aqui a média aritmética da vulnerabilidade em cada setor. A mesma operação vai ser feita com a amplitude topográfica. Então, a partir agora desse mapa que tem a vulnerabilidade média, eu vou executar aqui processamento matriz para vetor, só que agora é o mosaico do SRTM NIC, que é onde tem a altimetria total da área, né? E esse mapa aqui, setores NIC vul, que foi o último que eu calculei a vulnerabilidade média. Só que agora da altitude, eu vou também, como esse arquivo TIFF tem uma única banda, eu tenho que marcar ele aqui. E aí perceba que aqui eu já tenho a amplitude aqui embaixo, que nada mais é do que a diferença entre o máximo e o mínimo. Tá? Mas só por curiosidade, eu vou clicar no mínimo, no máximo e na amplitude, que já é o resultado que eu quero. E vamos fornecer um novo arquivo TIFF aqui na saída. O resultado disso daí já está aqui, setores NIC vul, ampli. Se a gente visualizar esse resultado, né, ele vai mudando de cor, porque aleatoriamente ele vai selecionando ali. Né? Então, se eu abrir agora essa tabela, aqui está, além da vulnerabilidade média, eu tenho a altitude mínima, a altitude máxima e a amplitude. Então perceba que 545 menos 504, eu tenho aqui 41. E assim por diante. Ó. 1102 menos 438, 663. Tá? Então a amplitude já está aqui disponível para fazer a operação final aí. Então agora, só que para poder fazer a aritmética de coluna, essa operação aqui de editar, né, alterar os dados da coluna, isso só é disponível numa tabela do PostGIS. Então eu vou pegar esse mapa aqui resultante e fazer o intercâmbio dele aqui para o banco. Então, a operação que nós já fizemos várias vezes, só que agora eu vou voltar para o banco. E aí fornece o nome aqui da tabela dentro do banco, que é o mesmo do TIFF, e já está aqui embaixo. Então eu tenho agora realmente uma tabela do PostGIS com o mapa que a gente vai fazer a última etapa aqui do processamento. Então aqui ele está e as colunas estão aqui, né?
ele vai pedir então para que a gente adicione uma coluna do tipo real chamada potencial erosão. Então, eu vou só marcar aqui do roteiro, né, o passo número 14 aqui, e criar aqui com o botão da direita, adicionar coluna. E vou dizer que é uma coluna do tipo real e o nome dela vai ser potencial à erosão. Então aqui está a coluna vazia e agora eu quero aplicar então aquela aritmética, né, que foi proposta. E para isso a gente vai usar então aqui uma operação que se chama alterar dados da coluna. É uma ferramenta semelhante a quando você está no Excel e quer fazer a aritmética entre colunas que estão ali na sua planilha. Aqui ele me abre então dizendo, olha, a coluna potencial erosão vai ser o resultado de quem? Aí eu vou escolher o atributo aqui, o B0 amplitude, que é a diferença do máximo para o mínimo dentro de cada setor. Eu quero pegar isso daí, multiplicar pelo número 3, ok? E, só que antes disso, né, eu quero pegar essa multiplicação, vamos colocar entre parênteses, e acrescentar agora aqui, né, um mais o quê? A amplitude, desculpa, a vulnerabilidade média, que é o B0 min, né? Também eu vou colocar isso aqui dentro de um outro parênteses. Então, lá no início, eu acrescento mais um parênteses. Isso porque, para garantir que ele vai fazer primeiro essa multiplicação, depois vai somar com a média e, no final, eu vou dividir. Ah, ficou faltando ainda aqui, né, um detalhe. É essa multiplicação aqui dividido por 785. Tá? É uma constante que eu defini para essa região, né, de 785. Ok? E no final, dividido por 2. Então, é uma maneira aí de fazer a aritmética. Por que foi definida desse jeito? Não vem ao caso. Isso é só para exemplificar que eu posso estar fazendo qualquer matemática e aritmética entre as colunas. E aí dou um executar. Pronto, aqui já está, já preencheu a coluna toda. E agora, para finalizar, a gente quer criar uma legenda, né, quantil em 6 partes, com 2 precisões. Então, podemos vir aqui, editar legenda, do tipo quantil, em 6 fatias, com precisão 2, e aí a gente escolhe uma paleta qualquer aqui de cor. Né? Ah, perdão, temos que escolher aqui o atributo ainda, né? E aí o atributo agora é o quê? Potencial erosão, que é a coluna do tipo numérica que a gente acrescentou. E fez o cálculo, e aí podemos aqui escolher uma composição, por exemplo, aqui de cores, tá? E aplicar, e ok. E aqui está o resultado. Não é o resultado exato que está lá na apostila, tá? Mas é porque lá eu apliquei com uma outra legenda. Né? E se quiser ainda na hora de capturar a tela, né, vocês podem estar colocando aqui a grade, né? Mostre a grade geográfica aqui, ó. Tá certo? Então foi dessa maneira que eu usei para capturar a tela aí do computador. E aí encerra o nosso exercício. Tá bom? Muito obrigado, né, e aqui se eu quiser abrir a legenda também, o estilo está aqui, ó. Ok? O agrupamento está aqui. Perfeito? Muito obrigado pela atenção, até um próximo exercício.